Bom dia a todos que hoje vieram para mais um evento do Centro de Estudos de Direito Municipal da PGM de Porto Alegre. Hoje nós temos aqui um tema de interesse geral, pelo visto, temos muitos Mas assim, inscritos. ó, Temos aqui final de a semana, questão da inteligência artificial na administração pública, o seu uso na pois é. administração E aí pública. eles foram Em fazer primeiro uma, lugar, eu vou pedir uma que manutenção mutem na os seus sinaleira e microfones. Tem alguém encheram um falando pouco. em segundo plano, tá? É requisito para estar na aula mutar o seu microfone, por favor. E hoje, então, para falar sobre o uso da inteligência artificial generativa na administração pública, nós temos a presença do Dr. Gustavo Schiffler, que é doutor em Direito do Estado pela USP, mestre pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ele também foi pesquisador visitante do Max Planck Institute em Hamburgo, na Alemanha, é professor do IDP e também integra a equipe da Zenit, que acredito que muitos conheçam, né? Em várias desses seus estudos, ele trabalhou muito sobre arbitragem em contratos administrativos, mas ele também tem agora se dedicado muito ao estudo da inteligência artificial e vem aplicado esses conhecimentos na prática. Então, para isso, nós estamos aqui. Desde já, eu peço a todos que se manifestem, façam perguntas pelo chat, que elas serão passadas ao palestrante. Nós vamos fazer aqui em forma de bate-papo, em que ele vai apresentar e demonstrar as suas considerações sobre a inteligência artificial generativa. E quero, então, deixá-lo muito à vontade de dar o meu bom dia para o Dr. Gustavo e desde já lhe passar a palavra. Bom dia, Karen, obrigado. Bom dia a todos. Inicialmente, eu quero dizer que é uma satisfação estar presente aqui com vocês, né? Um grupo muito qualificado, de uma cidade que eu tenho um carinho muito grande, né? De Porto Alegre. E espero que a gente tenha aqui um bom momento, né? De diálogo e debates sobre esse que é o tema, na minha percepção, né, o tema mais em evidência, né, o tema mais quente aí do ano de 2024, e não por acaso, né, merecidamente o tema que tem chamado a atenção da nossa sociedade e da comunidade jurídica como um todo, né? Karen, obrigado pelo convite. Vamos fazer aqui um diálogo, né? Não tenho meus slides, eu vou compartilhar algumas telas com vocês. E quero, então, vou iniciar imediatamente, né? Bom, a inteligência artificial generativa, né, na minha percepção, ela é uma evolução tecnológica que nós podemos até chamar de incremental quando nós olhamos numa perspectiva ampla, né, que vem na linha do desenvolvimento de ferramentas para o aumento da produtividade, da redução de tempo para o desempenho de atividades intelectuais e para o aumento, né, da taxa de completude das nossas atividades técnicas, né? Ele vem numa linha de uma longa história, né? Desde o surgimento da imprensa, do surgimento mais recentemente, né, da máquina de escrever, do computador para uso pessoal, do editor de texto, do sistema operacional, Windows, da internet, dos mecanismos de busca e agora a inteligência artificial generativa. Esse é um fenômeno relativamente recente, né? O primeiro transformador pré-treinado generativo, né? Que é a tradução do GPT, Generative Pre-trained Transformer, né? GPT, ele é de 2018, né? A gente poderia chamar o GPT-1. Em 2019, a OpenAI lança o GPT-2, em 2020 o GPT-3, e aí, finalmente, né, em novembro de 2022, é lançado ao público, né, o GPT 3.5, numa versão do chat GPT.
né? O ChatGPT é uma derivação do GPT 3.5, da tecnologia do GPT 3.5. E aí, em novembro de 2022, nós fomos então surpreendidos por essa tecnologia que certamente já impressionou aqui a todos em algum momento, né? Em 2023 é lançado o GPT 4.0 e essa é a tecnologia, sob o ponto de vista da OpenAI, pioneira, né? Que persiste até hoje e como muitos sabem, existem outras empresas criando seus próprios modelos, né, de Large Language Models, os LLMs, né, na sigla inglesa, do qual a inteligência artificial generativa, especialmente de texto, é uma espécie, né? A gente tem assistido a essa proliferação. Eu quero compartilhar aqui com vocês, então, deixa eu verificar se eu consigo fazer isso de uma maneira adequada. Deixa eu ver aqui se eu quero compartilhar com vocês. Deixa eu ver como é que eu faço. Tem aqui o compartilhar. Eu quero compartilhar algumas informações, tá? Peraí. Só um minutinho. Aqui, ó, consigo compartilhar uma das telas e acho que assim vai ficar bom. Aqui. Vamos lá. Esse aqui foi o artigo, né, que eu publiquei no Conjur no mês passado. E foi o artigo que chamou aí a atenção, né, de bastante gente e, inclusive, logo na sequência desse artigo, gerou o convite para que eu estivesse aqui com vocês, né? Então fica aí já esse registro para quem ainda, quem tem interesse, depois possa fazer a leitura, o uso da IA generativa pela administração pública. Eu vou tratar de alguns assuntos que estão aqui, né? Mas eu quero avançar aqui com vocês e mostrar esse gráfico, tá? Esse é um gráfico publicado por um autor americano na década de 60, o Everett Rogers. Ele publicou um estudo muito famoso chamado Diffusion of Innovations, né? E ele, então, defendeu nesse estudo que as inovações, né, e também as tecnológicas, mas todas as inovações de processos, inovações de tecnologia, seguem um caminho comum teórico sobre a difusão, né? Começa aqui com 2,5% dos inovadores propriamente ditos, depois nós temos os early adopters, né, os primeiros adotantes das tecnologias, depois a gente passa por uma maioria que adota essa inovação, né, mais precocemente, depois 34% que seriam a maioria atrasada, digamos assim, e 16% dos retardatários, né? Ele percebeu nesse estudo famoso dele da década de 60 que as inovações seguem esse padrão, né? E aí, vejam, nessa outra tela, nós temos aqui a Road to 1 million, 100 million users, né? A jornada para chegar a 100 milhões de usuários de várias plataformas, né, diferentes. E nós vamos ver que, por exemplo, enquanto o Netflix demorou 18 anos para alcançar 100 milhões de usuários, né, ele começou como uma locadora de DVDs físico, né, como o Spotify levou 11 anos para alcançar 100 milhões de usuários, o ChatGPT levou 2 meses. Né, 2 meses para alcançar 100 milhões de usuários. Então, o que eu quero demonstrar para vocês com isso, né? Nós estamos vivendo um momento em que a inovação ela é difundida numa taxa de velocidade muito superior ao passado. E isso se deve, né, à percepção, ou à viabilidade, à possibilidade de nós acessarmos tecnologias estrangeiras, né, tecnologias desenvolvidas fora do Brasil, de uma maneira instantânea. Né? Então, o ChatGPT leva 2 meses para alcançar 100 milhões de usuários. As estatísticas são muito surpreendentes. Né? Em poucos meses, ele alcança 1,5 bilhões de visitantes únicos por mês, com uma média de cada visita de mais de 7,7 minutos e meio. Né? São estatísticas realmente muito impressionantes. E é óbvio que isso chega para a administração pública. Né? Esse é o ponto. Veja, nós aqui somos todos agentes, né? Agentes públicos ou agentes que interagem com o setor público,
E nós estamos sendo, no nosso cotidiano privado, né, é, é, estamos sendo expostos a uma inovação tecnológica que é muito útil. E é evidente, portanto, que há imediatamente uma intenção de absorver essa tecnologia para dentro da administração pública, né? Nós vivemos uma primeira onda da inteligência artificial generativa, que começou em novembro de 2022 e depois no ano passado com o lançamento do GPT 4.0. No entanto, né, nós estamos vivendo agora uma segunda onda. Que onda é essa? É a onda em que nós usamos a tecnologia da inteligência artificial generativa como o motor de outras ferramentas que são criadas a partir da inteligência artificial generativa. Eu vou dar um exemplo muito simples. Vocês já devem ter ouvido falar, você instala um plugin numa reunião como essa, nossa, e esse plugin ele ouve tudo que está sendo falado e cria uma ata, né? Aí, obviamente, as utilidades potenciais disso são inúmeras. Imagina para o Poder Judiciário, né? Imagina para a administração pública, no que seja uma audiência pública, por exemplo. Você tem uma ata criada automaticamente, ou pelo menos uma minuta de ata criada automaticamente, né? A legenda de vídeos, por exemplo, já acontece de forma automática. Você faz o upload de um vídeo e, e o sistema, usando inteligência artificial generativa na sua base, né, ele passa então a criar a legenda e sincronizada de forma automática, né? Karen comentou, né? Eu quero mostrar para vocês, daqui a pouco eu vou fazer isso, né? Além de advogado e professor, eu venho me dedicando ao desenvolvimento de aplicações de inteligência artificial ao direito. Quero mostrar um exemplo para vocês, né? Mas algo que desde já eu posso afirmar com a mais absoluta segurança, tá? A forma como nós interagimos com o direito, a aplicação do direito, e isso não é apenas o advogado, apenas o procurador, apenas o juiz ou promotor, isso é também o agente público, que, por exemplo, está ali lidando com as licitações públicas, com os concursos públicos, está lidando com normas de direito, afinal de contas, o princípio da legalidade, né, previsto no artigo 37 da nossa Constituição, não há como fugir disso. A forma como nós interagimos e operamos o direito está em franca transformação, né? Espero conseguir provar isso para vocês até o final da nossa conversa, tá? Bom, então quando a gente percebe esse fenômeno da inteligência artificial pretendendo ser absorvida pela administração pública, a gente precisa necessariamente refletir sobre isso. Como isso vai acontecer, né? Não é uma questão de se a administração pública vai adotar a inteligência artificial ou mesmo de quando ela vai adotar, é de como ela vai adotar. Porque ela já adotou. O TCU tem mais de uma dezena de ferramentas de inteligência artificial interagindo com a instrução técnica dos processos, por exemplo. Então, a grande questão é como fazer isso, né? Já que nós estamos falando da administração pública, que está subordinada a princípios jurídicos muito claros, explícitos, muitos deles, e muitos implícitos, lei de processo administrativo, uma série de garantias. E aqui eu vou fazer uma bifurcação, né? Nós temos o potencial do uso da inteligência artificial generativa para um uso assistencial, ou seja, de apoio ao agente público, de apoio àquele que está operando, né, as regras aplicáveis à administração pública, aquele que está operando uma licitação, operando um contrato administrativo, operando um concurso, operando uma pasta, uma secretaria, um processo na qualidade de procurador municipal, por exemplo. E nós temos, de outro lado, o uso que eu vou chamar aqui de deliberativo. Aqui é um uso potencial também. O uso da inteligência artificial para que ela tome decisões, né? Para que ela substitua o gestor público. Isso é um uso potencial. Né? E nesse sentido, né, eu vou fazer aqui uma defesa de que nós estamos prontos para o uso assistencial, mas nós não estamos prontos para o uso
substitutivo deliberativo. Não é que eu não, né, eu particularmente não queira que isso aconteça, pelo contrário, né, eu espero que isso aconteça um dia, mas nós não estamos prontos para isso. Né? Eu vou mostrar aqui para vocês as razões. Né? Bom, deixa eu compartilhar novamente aqui a minha tela com vocês, porque eu quero mostrar alguns estudos, né, só para ilustrar aqui, alguns estudos que vêm sendo feitos em âmbito internacional. Né? Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer isso. Aqui, ó. Nesse estudo aqui, AI Systems as State Actors, tá? É um estudo de 2019, publicado pela Columbia Law Review. Esses autores aqui, Kate Crawford e Jason Schultz, eles analisaram o uso prático da inteligência artificial pela administração pública americana. Né? Eles dão vários exemplos. Né? E num primeiro exemplo, eles avaliam o uso pelo estado do Arkansas, em que havia um programa de política pública de concessão de horas de assistência social para pessoas que haviam sido aposentadas por invalidez. Né? Então tinha uma política pública, você foi aposentado por invalidez nesse estado, você vai receber assistência social da administração pública do estado. E aí isso era feito por operadores humanos, como é naturalmente. Né? A decisão de quantas horas de assistência social você vai ter direito. Eles substituíram, então, essa decisão de quantas horas o sujeito teria direito à assistência social por um algoritmo de inteligência artificial. E a consequência foi que, a partir da implementação do algoritmo, o número de horas de assistência social concedidas, ela, na média, diminuiu. Ela foi reduzida. Né? Então, esses são os fatos. Veja como a gente pode problematizar isso. Bom, será que o algoritmo corrigiu uma prática humana equivocada? Estavam concedendo horas adicionais, mais do que o devido, para essas pessoas? Ou o contrário? Ou será que ele cerceou indevidamente um direito que, quando aplicado por agentes públicos, estava sendo concedido corretamente, porém, quando aplicado por um algoritmo, ele passou a ser aplicado indevidamente, com um número reduzido? Percebam que a resposta para essa pergunta é determinante para a gente saber se a implementação do algoritmo trouxe mais eficiência, mais qualidade, mais economicidade, mais racionalidade para o uso da inteligência artificial na administração pública, ou o contrário. Né? Ou uma inteligência artificial aplicada de maneira falha, na verdade, trouxe, né, resultados não esperados, indesejados, menos eficientes e menos propensos, então, né, a de alguma maneira trazer qualidade, eficiência e eficácia para a administração pública. Eles trazem um outro exemplo nesse artigo, um artigo interessante, que vale a leitura, tá? Sobre o estado do Texas, nos Estados Unidos, em que eles passaram a avaliar os professores da rede pública de ensino a partir de um algoritmo de inteligência artificial. Então, o desempenho dos professores passou a ser analisado a partir de IA. E qual foi o resultado? O judiciário americano ele suspendeu essa aplicação de inteligência artificial. Por quê? Porque a inteligência artificial era menos efetiva, menos eficiente? Não. Porque havia uma opacidade sobre os resultados. Os resultados eram ininteligíveis. Veja, imagina você professor da rede municipal, né, do município de Porto Alegre, uma inteligência artificial te atribui uma nota para o teu desempenho, isso tem consequências, né, jurídicas. No entanto, o sistema é opaco. Você não consegue entender o porquê da sua nota, não há uma resposta clara, detalhada, uma motivação congruente a respeito disso. Então foi, né, um caso de que o judiciário fez uma intervenção e anulou. Né? Existem outros problemas conhecidos, eu quero mostrar para vocês,
Nesse artigo aqui, né, Artificial Hallucinations in ChatGPT, né? Implications in Scientific Writing. É um artigo em que os autores eles estão avaliando empiricamente o uso do ChatGPT para pesquisas aqui na área médica, né? E aí eles percebem algo que hoje nós já sabemos, que o ChatGPT, ele alucina, ele cria informações. Tá? E essa foi uma das grandes decepções do uso do ChatGPT logo na sequência de novembro de 22, quando nós pensamos, bom, vamos aplicar isso para a minha realidade. E aí você perguntava para ele, me dê um precedente jurisprudencial que defenda a possibilidade de saneamento de falhas numa licitação. E aí ele te dava o precedente, e o precedente era muito bom, só que ele era inventado. Ele não existia. Né? Isso se deve à tecnologia de como os Large Language Models funcionam. Né? Porque é um modelo estatístico de machine learning em que eles tentam prever qual é a melhor resposta para aquela pergunta. Então, por isso que a resposta do precedente era tão bom, porque ele estava criando o que parecia ser correto. No entanto, ele não estava referenciando numa base de dados. Né? Então, esse é um desafio tecnológico que, na minha percepção, né, eu considero ele hoje até muito importante, porém em vias ou já superado. Né? Nós conseguimos hoje, de alguma forma, superar esse problema. Um outro problema bastante grave diz respeito ao viés algorítmico. Né? O que é o viés algorítmico? Se o modelo de LLM, né, ele é treinado a partir de dados enviesados, ele vai dar respostas enviesadas. Né? Se de alguma maneira os dados que foram utilizados para o treinamento dessa inteligência artificial, eles são dados que contêm algum tipo de preconceito, as respostas serão também carregadas de preconceito. E esse é um problema muito sério para o uso sistematizado pela administração pública. Para o uso privado, né, veja, e aqui eu faço também uma distinção que para mim é muito clara. No uso privado da inteligência artificial, quando eu uso inteligência artificial no meu escritório, para o meu negócio, eu assumo as responsabilidades pelo uso dela e pelas consequências do uso dessa inteligência. Agora, a administração pública, se ela eventualmente decide implementar um sistema de inteligência artificial deliberativo, ou seja, que vai decidir automaticamente, quem é o responsável em caso de erro? Então, veja, por isso que nós ainda não estamos prontos para o uso deliberativo. Para o uso assistencial, sim. Porque no uso assistencial, eu sou um operador, eu sou um agente público, eu quero usar um GPT, eu quero usar uma outra tecnologia, mas eu continuo responsável pelos resultados dela. Eu continuo responsável pela minha decisão, pela minha opinião técnica. E, eventualmente, a depender dos critérios do que acontecer, respeitando a LINDB, artigo 26, em caso de dolo ou erro grosseiro, eu posso ser responsabilizado. Né? Pessoalmente. Isso é o uso assistencial. Vejam, a inteligência artificial ela tem muitos benefícios. Né? Ainda estou compartilhando a tela, deixa eu mostrar aqui. Esse artigo, tá, pessoal? É um artigo publicado pela Harvard Business School. É um white paper elaborado por vários autores. Né? É um estudo empírico lançado em setembro do ano passado e eles chegaram a algumas conclusões muito interessantes. Tá? Eles concluíram que o uso da inteligência artificial tem três consequências claras. Primeira, redução do tempo. Redução do tempo para execução da atividade técnica intelectual. Eles estimam que a redução é de pelo menos 25% do tempo, no estudo empírico deles. Segundo, aumento da probabilidade de conclusão da atividade. Ou seja, de você começar a atividade e a probabilidade que você vai concluir aquela atividade. Eles estimam em pelo menos 12%. As atividades são mais concluídas, quantitativamente falando, quando usam inteligência artificial. E o aumento na qualidade dos resultados. Esse aumento na qualidade dos resultados ele tem uma característica muito interessante.
O aumento na qualidade dos resultados da atividade intelectual com o uso da IA generativa, isso vale para a administração pública, ocorre com maior ênfase quando o operador tem menos habilidades técnicas. É muito interessante perceber isso. Né? Isso faz todo sentido, veja, né? Professora Karen aqui que me convidou, né? Já especialista em diversas matérias de direito administrativo, diversas matérias de direito público municipal, dentre outras. O que o chat GPT vai ter a oferecer para ela, muitas vezes não vai ser algo que ela já não saiba. Ou até não vai ser algo que ela não possa fazer melhor. Né? Certamente vai reduzir o tempo. Certamente vai até aumentar a probabilidade que ela complete a atividade, mas não necessariamente vai aumentar a qualidade do que ela faz. Agora, se você pega um agente público de 18 anos que passou num cargo de ensino médio para técnico, né, de alguma área do município e que nem se, ainda não completou o seu ciclo de estudos e você entrega a ele uma ferramenta de inteligência artificial assertiva, os resultados da qualidade do trabalho dele vão aumentar exponencialmente. Então, a IA generativa é considerada, e esses estudos aqui, eles caminham nesse sentido, como uma tecnologia equitativa, com um grande potencial equitativo, de diminuir uma desigualdade de habilidades técnicas de quem utiliza e quem opera uma ciência. Né? Esse outro artigo aqui, Lawyering in the Age of Artificial Intelligence. Esses professores aqui, professores da Universidade de Minnesota, né? Dois deles aqui da Universidade de Minnesota, têm trabalhado muito esse assunto também, sob a perspectiva da aplicação ao direito, né? Consequentemente, digo aqui, à administração pública, e vem encontrando também resultados semelhantes a esses que eu estou aqui mencionando. Né? Gustavo, olha só, eu fiquei te ouvindo atentamente e pensando algumas coisas. Não sei se eu posso fazer umas considerações, Ah, observações ou claro, questionamentos nesse momento. por favor. Essa questão, já que se conclui que há redução do tempo, aumento da probabilidade de conclusão da atividade, aumento da qualidade do resultado, mas não propriamente uma criação de algo que eu desconheça, né? Vai trabalhar naquele universo do conhecimento que a gente já tem. Será que eu não estou falando muito mais, não estou muito mais próxima ainda da automação do que da inteligência artificial generativa? Isso me surgiu essa dúvida. E a outra questão que tu apontaste, que talvez viabilize que um servidor menos experiente consiga realizar tarefas de forma um pouco mais eficiente. Isso não acaba possibilitando uma precarização maior de processos seletivos e no futuro talvez ter uma menor qualidade de servidores, que eu me preocupo assim, nesse momento eu posso ter operadores que conhecem bem a tarefa e eles vão alimentar essa inteligência artificial a ponto de alguém com menos experiência conseguir desenvolver tarefas. Mas ao longo do tempo, algumas pessoas se aposentam e talvez o ente público fique tentado a investir menos em capacitação. Quer dizer, ele não vai poder tomar essa liberdade de investir menos, porque senão quem vai subsequentemente estar alimentando a inteligência artificial para ela manter esse desempenho? Ou ela, eu não sei se eu consegui me fazer ser Sim, sim, entendida, mas sim. me Não, surgiram algumas dúvidas que eu perfeito. não sei exatamente traduzir. Eu gostei muito das tuas perguntas, Karen. E até eu vou tomar assim uma licença, né? Porque eu sou muito entusiasmado com essa tecnologia. Especialmente sobre os potenciais benefícios dela e tento manter ao máximo os pés no chão em relação aos riscos. Né? E eu enxergo muitos riscos no uso pela administração pública. Quando a gente fala em automação versus uma inteligência artificial generativa, na minha percepção, e eu acho que esse é um bom momento até para eu mostrar aqui
o que é que eu estou querendo falar na prática, né? Na minha percepção, a fronteira tecnológica hoje, ela é de uma inteligência artificial generativa, que na prática significa muito mais do que uma automação, né? Os resultados eles são muito parecidos com o resultado humano, né? Porque humanamente nós todos os dias geramos conteúdo e texto, né? Nós o tempo todo estamos aqui falando e reagindo. Estou reagindo à sua fala, né? Estou gerando um texto e essa é uma tecnologia que faz exatamente isso. Então é diferente, por exemplo, tem muita inteligência artificial voltada à predição de resultados, né? Prever qual vai ser o resultado de um processo judicial. Isso, claro que tem uma importância imensa, mas ela não é tão próxima do que nós cotidianamente fazemos, né? E não é uma simples automação, porque e isso os estudos também têm indicado uma redução do custo da criatividade. Ou seja, não é que ela seja criativa per si, né? Mas ela vai te trazer insights que você teria muito custo para ter. Custo de tempo, de reflexão, de brainstorming, para alcançar os mesmos insights, né? Então, eu vou, antes de responder a tua segunda pergunta, deixa eu fazer uma demonstração aqui, que eu acho que vai ser bem interessante para a gente poder seguir aqui nessa nossa, né, na minha defesa aqui desse ponto. Deixa eu achar aqui. Tá. Tá certo. E depois a gente tem algumas ponderações, tem perguntas e tem umas Sim. ponderações aqui de gente da Do chat, nossa né? companhia de processamento de dados. Legal, legal. Vamos lá, deixa eu fazer aqui uma, uma demonstração para vocês, tá? Então, Tá, vamos lá. Eu tô com o chat GPT aberto, tá? Eu vou dizer o seguinte, olha. Sou membro da equipe de planejamento de licitações do município. Preciso exigir amostras na minha licitação. Quais são as melhores práticas para esta exigência de amostras? É uma pergunta que alguém, né, poderia fazer. Tá desenvolvendo um pregão e vai prever no edital, né? Quais são as melhores práticas para esta exigência de amostras no edital? Vou colocar aqui no edital, né? E aí pergunta para o GPT. Eu vou perguntar aqui para um outro sistema, que é um sistema que a gente vem trabalhando, a mesma coisa, tá? Para a gente poder comparar os resultados e aí eu poder mostrar para vocês o que é que eu estou falando, né? A gente chama aqui internamente no escritório de Schiff, né? Uma derivação do nome do escritório, que é Schiffler, e o módulo Licita GPT, que é dedicado a licitações. Então aqui, ó, olha só, aqui é o GPT-4, né? Ele vai falar o seguinte, ó, a exigência de amostras em processos licitatórios é uma prática que pode auxiliar na avaliação da conformidade dos produtos. Ele está acertando, tá? Ele está indo no caminho correto. E aí ele vai dizer, olha, tem que ter a exigência da amostra deve estar claramente justificada no edital, indicando o motivo do porquê que precisa avaliar, deve definir critérios objetivos e precisos, estabeleça prazos adequados para a entrega das amostras e como é que vai ser feita a análise. O processo de avaliação tem que ser transparente, como é que vai ser devolvida depois, os custos para isso, etc. Veja que ele está dando uma resposta útil para nós, né? Mas o GPT-4, ele não referencia. E o fato de ele não referenciar ou de alucinar na referência faz com que ele seja menos útil. Isso aqui já é útil. Isso aqui já é útil. Mas não é tão útil como seria o trabalho, e aí é um trabalho já muito mais um trabalho intelectual de dizer o seguinte, olha, eu vou seguir, eu vou fazer o que está aqui, mas por que eu estou fazendo isso, né? Onde é que está escrito que eu devo seguir dessa maneira? E aí, na minha percepção, né, para onde que nós estamos caminhando, né? Veja só, aqui, ó, a mesma pergunta, né? Para a exigência de amostra é importante seguir algumas práticas
com base na legislação e na jurisprudência, especialmente a Lei 14.133, conhecida como a nova Lei de Licitações, e os acórdãos do TCU. Aí vejam, previsão expressa no edital. Certifique-se que o edital contém a previsão expressa, detalhando as condições de entrega, os procedimentos para exame e os critérios objetivos para aceitação. Cita os artigos da lei e o acórdão do TCU que diz isso, né? Critérios objetivos. Estabeleça critérios objetivos e avaliação das amostras. Cita o acórdão do TCU que diz isso. Se alguém tiver aí curiosidade, possibilidade, confirmem aí esses acordos, né? Não vou confirmar aqui em tempo real. Transparente e acompanhamento. Veja uma resposta parecida, no entanto, fundamentada, com as referências. Exigência somente do licitante provavelmente vencedor. Onde é que o TCU disse isso? Né? Deve ser acompanhado por todos os licitantes interessados. Onde é que isso está na jurisprudência? Motivação das decisões e assim por diante. Né? Então, veja, aqui na minha percepção, né, quando a gente se depara com uma tecnologia que não só te dá as respostas certas, mas referencia onde é que ela encontrou isso e de forma correta, né? Isso faz com que não seja apenas uma automação, porque isso é um trabalho de pesquisa, um trabalho de avaliação, um trabalho de análise que é eminentemente humano, né? Veja, quando a gente pesquisa no banco de dados do TJ do Rio Grande do Sul, de jurisprudência, do TRF4, do STJ, do STF, do TCU, quando a gente vai pesquisar um tema, podia ser esse, sobre amostras em licitação, nós vamos receber, ou no Google, nós vamos receber material bruto, precedentes, e nós vamos ter que ler esses precedentes, interpretar esses precedentes e produzir um texto, né? O que eu estou apresentando aqui, mostrando, é que na fronteira da tecnologia hoje, de generativa, essa segunda etapa toda, ela é feita automaticamente, né? E aí entra na tua segunda questão, cara. Será que isso vai trazer uma precarização, né, da atividade desempenhada pelo agente público? Essa é uma pergunta a qual eu não tenho resposta, tá? Mas eu até entendo, de certa maneira, né, que essa atividade, que hoje é eminentemente humana, de pesquisar, compilar, sintetizar e construir um argumento, ela tende a ser semi-automatizada ou automatizada. Assim como um dia os cálculos passaram a ser feitos por uma calculadora, né? E hoje, se você é um engenheiro, é claro que é importante que você saiba usar a calculadora. É claro que isso é importante que você estude cálculo e que você compreenda as bases, né, dessa ciência. No entanto, na prática do dia a dia, você vai usar a calculadora, porque isso vai te reduzir tempo, né? Então a gente vai ter que encontrar esse equilíbrio, porque obviamente, né, nós temos que nos manter dominantes sobre a tecnologia, né? Nós temos que nos manter. Alguém tem que dizer para a inteligência artificial quais as bases de dados Exato, consideradas seguras para determinada atividade, exatamente. né? Não há como não fazer isso, né? Não há como. Seria, no caso da administração pública, isso seria até muito perigoso, né? Se você não tiver uma curadoria ou mesmo uma produção, né, de novos conteúdos que seja crítica, né, que seja, imagine, você não pode ter um tribunal, né, que simplesmente replica os precedentes e a jurisprudência de sempre. Ele precisa poder enxergar um caminho diferente em casos especiais, fazer um distinguish, né, fazer uma distinção. Então, bom, corremos o risco de uma precarização? Corremos, né? Assim, veja, não por outra razão, não se entrega a calculadora para os estudantes de ensino fundamental, né? Eles têm que aprender primeiro a base. Então vai depender de como a gente enxerga, né, esse desafio de capacitação e de instrução para que a gente não fique subserviente a essa tecnologia. Eu acho que isso seria um grande problema. Agora, no meu entendimento, é um caminho que não tem mais como retroagir, né?
em razão dos potenciais benefícios. Karen, você quer trazer as perguntas que foram feitas aqui? Eu acho que elas estão no chat, né? Tá. Eu vou colocar aqui uma que guarda mais relação com isso que a gente tem falado, que aqui eu vou colocar primeiro da Bruna Roloff, tá? Legal. A Bruna, ela pergunta a tua opinião sobre as questões de transparência e ética no processo da inteligência artificial, na implementação desse processo na administração pública, e qual seria a abordagem mais adequada para regular o uso dos sistemas no modo deliberativo para garantir essa transparência, responsabilidade e respeito aos direitos individuais dos cidadãos. E relacionado com isso, o André Luiz Pontin, que é gerente da área de riscos, compliance e integridade da Companhia de Processamento de Dados, ele está colocando aqui: temos que trabalhar muito na administração pública as habilidades técnicas e comportamentais para usar a inteligência artificial. Não basta somente capacitar, aumentar o conhecimento em TI, análise de dados e gerenciamento de projetos, mas também habilidades como pensamento estratégico, adaptabilidade e, principalmente, o servidor público precisa ter convicção de que precisa da IA para melhorar sua performance, além de melhorar as formas de recrutamento e seleção, para atrair e reter essas competências no serviço público. Então, essas Muito seriam. bom. E daí ele está indicando aqui um evento também da Ah, OAB legal. Legal. sobre Que isso. bacana. Bom, eu vou começar pela pergunta da Bruna e aproveitar, até porque era uma derivação que eu pretendia já e tinha intenção de falar aqui, né? Então, uma pergunta muito pertinente, que vai tratar de questões da ética, da transparência, da implementação da IA na administração pública e especialmente da regulação no uso deliberativo, né? Então, vamos lá. Eu defendo, e isso, quando eu digo defendo, é porque eu defendi nesse artigo que eu publiquei no mês passado no Conjur, que o uso da IA generativa pela administração pública merece um tratamento jurídico diferente do uso dos particulares em geral. No âmbito da iniciativa privada e dos particulares em geral, prevalece a ideia de uma inexistência de uma regulação ex ante, né, de uma regulação a priori, prévia. Né? Não prevalece no nosso ordenamento jurídico que o surgimento de uma nova tecnologia tenha que ser previamente regulamentada para que ela possa ser usada. Não, as pessoas vão usando e posteriormente isso eventualmente é regulado ou não. Mas no caso da administração pública, como ela se submete, né, a uma principiologia muito própria e como ela já se submete a várias regras de processo administrativo, que é a forma natural de agir da administração pública, por exemplo, a exigir que a administração pública sempre apresente nos seus atos administrativos uma motivação clara, explícita e congruente, uma regra, ela precisa fazer isso, né? Está na Lei de Processo Administrativo Federal e isso é espelhado nas leis de processo administrativo de outros entes. Não há como eu absorver uma tecnologia dessa sem refletir e saber como regulamentar ela internamente. Mas o que eu defendo aqui para responder é que essa regulamentação do uso da IA generativa pela administração pública, ela pode ser uma regulamentação simples, né? Ela pode ser uma regulamentação, uma instrução normativa, ou até eventualmente um decreto, que simplesmente estabeleça, ou até uma orientação, né, que estabeleça as diretrizes sobre como essa IA deve ser utilizada. Por exemplo, que deixe claro que o uso deve ser assistencial nesse momento. Né? E por que eu digo isso? Não sou eu que estou tirando isso da minha cabeça. Né? No Brasil, a competência para se tomar decisões nos processos administrativos é atribuída a uma autoridade humana. E essa competência, ela, por lei, é irrenunciável. Ela pode até ser delegada em vários momentos, a lei permite que ela seja delegada para outros agentes públicos. Mas não existe no Brasil, com clareza pelo menos, ou explicitamente, uma autorização para que a administração pública tome decisões a partir de um algoritmo. Existem países em que isso existe. Por exemplo, na Suécia isso acontece.
A lei que trata dos procedimentos administrativos na Suécia prevê que decisões ou são tomadas por humanos ou são tomadas por algoritmo. Na França, isso acontece. Eu já vou voltar a falar da França, porque ela tem um precedente muito interessante sobre isso. Então, nós precisamos que essa disciplina, veja, não está trazendo nada de novo, né? O uso já precisa ser assistencial enquanto a gente não tiver uma lei disciplinando o contrário, na minha visão. Então, ter clareza, e aí dialoga também com o que o André está falando, né? Que os agentes públicos tenham clareza da importância do uso da IA, da relevância disso e dos limites, do que pode e não pode ser feito. Você não pode pegar uma IA agora, simplesmente copiar e colar tudo o que ela te diz e assinar embaixo, né? Eu não estou dizendo que a gente não possa chegar nesse ponto, né? Mas certamente não é o nível de maturação institucional e cultural e até tecnológica ainda não permite que a gente faça isso. Então, Bruna, respondendo a sua questão, essa questão de ética e transparência na implementação, para mim, ela é primordial, né? E quais são as balizas para que a gente possa usar no uso aqui no Brasil assistencial nesse início, né, de tecnologia? Na minha visão, uma boa forma de nós encararmos essa pergunta é olhando para o que é feito no estrangeiro, né? O que é que outros países já estão fazendo? E na história do desenvolvimento do nosso direito, sempre foi assim. É difícil você olhar uma matéria e que o Brasil foi pioneiro no mundo para regulamentar como as coisas devem acontecer. Então é natural que a gente olhe para fora, para outros países, vejam, se inspirem no que é que eles estão fazendo, para que a gente possa então tomar decisões, né? E aí eu vou compartilhar aqui com vocês um precedente que eu considero bem relevante, tá? Deixa eu colocar aqui de novo. Que é essa decisão aqui de 2018, tá? Essa decisão de 2018 do Conselho Constitucional francês. Tá? Esse é o número aqui, 2018-765-DC. Na França, eles estavam. O Conselho Constitucional é o órgão supremo de defesa da Constituição, né, seria algo equivalente ao nosso Supremo Tribunal Federal. Eles estavam avaliando uma alteração na legislação deles do ano de 2016, ou aqui, de 2016, na área de proteção de dados, em que havia a possibilidade de decisões automatizadas pela administração pública, né? E aí, a corte francesa, ela falou o seguinte, olha, pode ter decisões algorítmicas, né? Isso não é inconstitucional. No entanto, algumas condições precisam ser atendidas. E essa decisão, então, né, vale aqui a leitura para quem se interessar mais, tem a versão em inglês aqui dela. Ela vai seguir 5 condições que foi o que eu consegui identificar, né? Primeira, veja só, e aqui serve então para o nosso futuro, né, de regular um uso deliberativo, né? Eu já volto a falar do uso assistencial, mas no uso deliberativo. Primeira condição dessa decisão: mencionar explicitamente o uso de algoritmo na decisão. E se o particular afetado pela decisão solicitar informações, a administração precisa entregar as informações das características sobre a implementação desse algoritmo. Ou seja, primeiro, tem que dar transparência de que o teu processo está sendo decidido por inteligência artificial, por um algoritmo. E se o particular quiser, ele precisa entender quais são as características básicas desse algoritmo. Se não for possível revelar, não é possível utilizar a decisão automatizada, né? Segunda condição: precisa existir direito a recurso administrativo e a autoridade competente para decidir o recurso não pode se basear exclusivamente em inteligência artificial generativa. Ou seja, o duplo grau de jurisdição, né, administrativa ou judicial, aqui no caso administrativa,
precisa ser respeitado de forma que, no mínimo, no segundo grau, você tenha a, a, a decisão humana. Né? A corte francesa até fala uso exclusivo, né? Até permite um uso assistencial pela autoridade de segundo grau para tomar a decisão do recurso. Né? Terceiro, sempre ter a possibilidade de revisão jurisdicional. Né? Ou seja, de levar isso, no nosso caso aqui, para o judiciário ou, eventualmente, se for um direito patrimonial disponível, para arbitragem, se for o caso. Quarto, impossibilidade de uso de inteligência artificial, de algoritmo, para decidir questões envolvendo dados sensíveis, questões relacionadas à religião, à orientação sexual, a dados genéticos, a dados biológicos, a questões raciais e assim por diante. Né? Então, até por uma questão aqui de cautela, né, ele disse, não, dados sensíveis não serão objeto de inteligência artificial de uso pela administração. E quinto, o responsável pelo processamento do algoritmo deve garantir explicação detalhada e inteligível à pessoa afetada. Né? Então, a pessoa que foi afetada pela decisão, tudo isso está nessa decisão, bem interessante, né? A pessoa que foi afetada pela decisão, ela tem o direito de entender o que quais foram os motivos, qual foi a explicação detalhada, explícita de como é que essa decisão foi alcançada. E aí, voltando ao meu exemplo, que eu mostrei para vocês, né? Veja, olha só que interessante. O GPT-4, GPT 3.5, eles são criticados porque eles são considerados black boxes, caixas pretas. Né? Por que caixa preta? Porque você não sabe de onde veio aquela informação toda. Eu perguntei lá da amostra, né? Eu quero melhores práticas em amostra. Ele me deu a resposta. Mas de onde é que surgiu essa informação? Ele não apresentou. Então, claro, num uso meramente assistencial, né? Cada operador vai assumir a responsabilidade. Mas imagine num uso deliberativo, ele trazendo fundamentos sem dizer de onde ele trouxe. E tem outro complicador que eu vejo aqui. A gente tem vários tipos hoje de inteligência artificial no mercado e algumas têm uma base de dados bem menos, com bem menos quantidade de dados alimentados. Eu não sei como é que a gente poderia dizer. Eu vou dar um exemplo muito singelo que eu estava testando uma que tem no mercado aqui, que é o Copilot, tá? Se diz inteligência artificial, mas tem algumas coisas que parece que mesmo a gente explicando para ela, é difícil ela entender. Sim. Por exemplo, eu acho que ela não entendeu numa instrução simples que eu dei, que era de fazer o folder de um evento. Eu queria saber como é que ficava, né? Eu expliquei, eu criei um evento hipotético sobre um assunto que era arbitragem e conversei, expliquei detalhes como é que era e queria que criasse uma arte, né? Uma imagem que ilustrasse a divulgação desse evento. Né? E aí veio uma coisa cheia de justiça e balancinhas. E aí eu fui dizer assim, olha, eu gostaria que a imagem não contivesse balanças. Aí, entendi, então você gostaria sim, vou tentar. Tá. Aí veio de novo, mudou as Sim. imagens. Eu acho que ela não entendeu o conceito de balança. Porque eu fui explicando, olha, eu gostaria que a imagem reproduzisse a negociação entre pessoas. E aí aparecia pessoas e balanças, né? Sim. E continuava, então foram mais ou menos 6 instruções que eu dei seguidamente, dizendo que eu não queria que contivesse balanças, que eu queria que contivesse pessoas negociando entre si, e repetia, olha, continua contendo balanças, né? E o Copilot não entendia. Né? Curioso, Karen, né? Seu relato. Veja. Então, parece que alguns conceitos para essa, né? Estou falando do Sim. Copilot.
eu não tentei, eu não tive tempo, eu queria antes da aula preparar e fazer o contraste usando o GPT 4.0, né, Uhum. que eu recentemente comecei a assinar. E eu queria ver se ele compreendia o conceito de balança para não utilizar, né? Então, quer dizer, cada uma oferece um tipo de produto diferente, porque a sua base de dados provavelmente é diferente, contém mais ou menos dados, né? Depende muito do que o ser humano fala, mas mesmo o ser humano muitas vezes explicando, talvez não alcança o conceito de algo singelo, como por exemplo, balança. Sim, Né? Me sim. pareceu isso. Nós ainda estamos numa fase, né, de maturação dessa tecnologia, né? Por mais que ela tenha sido lançada comercialmente, quando a gente utiliza aquela escala, né, de nível de maturação tecnológica, sigla em inglês TRL, né, que vai de 1 a 9, e quanto maior o número, maior o nível de maturidade dessa tecnologia, sendo 9, portanto, o nível máximo, né, de estabilidade e que, portanto, né, assim como um computador, né, existe uma tecnologia totalmente dominada, comum, de especificações técnicas básicas que pode ser licitada por pregão. A gente vai ver que essa tecnologia da inteligência artificial ela foi lançada ao público, mas ela certamente ainda não atingiu o nível de maturidade tecnológica máximo. Ela foi lançada com TRL 7 ou 8 protótipos, né? O Ou que faz com ainda o usuário é que não tem a maturidade, o também conhecimento suficiente para saber como dar a o forma de prompt, né? interagir, Como né? A forma de exatamente. interagir. Mas eu vou te dar um exemplo, Karen. Sabe que é muito mais custoso em termos de uso computacional, e o uso computacional é muito caro, né? As placas de vídeo utilizadas para essa inteligência artificial, elas são muito potentes, né? Elas têm esses GPUs, exigem uma energia, um gasto de energia elétrica imenso, e também as próprias placas e os computadores, né? O hardware é muito uma infraestrutura muito pesada para rodar aí, esse tipo de tecnologia. E é muito mais custoso você ter um chat, você conversa com a inteligência artificial, e aquilo que você disse antes precisa ser considerado na sua nova interação, como é um diálogo mesmo, né? Então você está falando comigo, eu estou respondendo, aí você fala novamente, e eu quero que nessa nova resposta leve em consideração todo o histórico do que nós já falamos. E isso é muito custoso sob o ponto de vista do uso computacional. Porque é como se você tivesse que toda vez né, fazer com que ele relesse toda aquela sua conversa. Né? Hoje a tecnologia funciona mais ou menos dessa maneira. Então, é muito comum que você tenha aplicações de tecnologia em que, basicamente, né, parece que você está dialogando uma linha contínua, mas ele não está levando em consideração o que você falou antes. Por isso que você fala e depois é como se ele não tivesse lembrando do que vocês já conversaram. Talvez seja uma explicação, né? Embora Sim, no é possível. Copilot, né? O Copilot eu duvido um pouco porque é para ser uma tecnologia estável, né? Mas muito interessante o teu relato, né? Eu já são 11 horas, né? Eu quero me encaminhar aqui para o nosso encerramento. Eu Quero só queria ainda te passar que sim, por tem favor. uma pergunta aqui que ficou lá atrás, que é do Douglas. Vamos O lá. Douglas, ele estava perguntando, deixa eu achar a pergunta dele, que é sobre um projeto de lei de 2023, que é o PL 2338, que ele trata da do fornecedor ou operador do sistema de inteligência artificial que causa dano moral, individual, coletivo, é obrigado a repará-lo integralmente, independentemente do grau de autonomia do sistema. Sim, Será que isso bacana. pega? Será que tem como implementar isso? Veja, Porque Karen. eu tava pensando assim, ó, vou pensar o exemplo que eu peguei, tá? De alguém que não é expert em inteligência artificial. Mas digamos que na administração pública a gente usasse inteligência artificial para melhorar a velocidade de resposta em matéria de saúde. E talvez a gente implementasse isso para acelerar a velocidade de diagnósticos. Uhum. E, eventualmente, nessa aceleração,
venha uma alucinação da inteligência artificial e dê um diagnóstico falso, que não Sim, é sim. verdadeiro, que é fantasioso, que a gente não sabe de onde ela tirou, e isso causou um dano, né? Hoje a gente talvez tenha como responsabilizar isso com as bases ordinárias da responsabilidade civil do Estado, né? Mas acabaria tudo no Estado. E aqui, por esse PL, que eu não sei se seria viável de ser, de tramitar, de realmente ser aprovado, implicaria da gente ter realmente uma responsabilização do fornecedor ou do operador, seria uma coisa mais do direito do consumidor, né? Olha, Karen, esse tema, e Douglas, né? Esse tema trazido agora da questão da responsabilidade civil pelos danos causados com o uso da inteligência artificial é o tema, certamente o tema mais discutido sobre inteligência artificial no âmbito regulatório na União Europeia. É o tema mais discutido, um dos temas mais discutidos nos Estados Unidos também, né? É, eu posso até dizer o seguinte, o início, né, das discussões regulatórias sobre IA, tanto na União Europeia como nos Estados Unidos, ela vem a partir desses questionamentos. Quem será responsabilizado em caso de um dano causado pelo uso da IA, né? E quando a gente aplica essa questão para a administração pública, né, isso dialoga diretamente com o que eu vim defendendo aqui, de que nesse momento nós precisamos utilizar a inteligência artificial de modo assistencial. Devemos utilizar, mas de modo assistencial. O que que isso significa? Significa que eu até posso ter o diagnóstico médico proposto, é uma hipótese diagnóstica, né? Mas não há como eu seguir em frente sem uma supervisão do médico responsável. Seja para ele homologar a hipótese diagnóstica feita pela inteligência artificial, seja para ele revisar, né? Ainda é muito perigoso nós caminharmos para uma delegação, eu diria, né, de uma decisão dessa natureza. É, assim como é muito perigoso, por razão pragmática, de inviabilizar o desenvolvimento da inteligência artificial, você responsabilizar o criador da inteligência artificial. A empresa que criou a inteligência artificial ser responsabilizada por um uso equivocado dela. Sendo que, nos termos de uso dessa inteligência artificial, e não só nos termos de uso, mas a todo momento da própria interface, do front-end, do user, né, experience ali, de você estar dialogando, você é alertado o tempo todo de que os resultados podem não ser confiáveis, que você precisa conferir esses resultados, né? Então, veja, como a inteligência artificial, né, ela é desenvolvida. No início, ela era desenvolvida apenas a partir de uma revisão humana, né? Então, tudo que era alimentado da inteligência artificial tinha alguém dizendo isso está certo, isso está errado. Mas passou-se por uma segunda etapa de uma revisão semi-automatizada. Uma parte é revisada por humanos e uma parte não é. Então, no machine learning, né, na criação das redes neurais, porque a inteligência artificial generativa ela mimetiza o cérebro humano. Na criação dessas redes neurais, tem muita informação que foi incluída de forma automatizada. Então você não tem, mesmo o próprio dono, o criador da ferramenta, ele não sabe exatamente tudo aquilo que a inteligência artificial foi alimentada. Ele teria que ter ciência de bilhões de textos, né? Então, no meu ponto de vista, a gente tem que ter um cuidado nessa. Aqui a gente não está mais falando de regulação ou de regulamentação para uso da administração pública, é de regulação em geral. A gente tem que ter um cuidado para definir exatamente os graus de responsabilização, né? Quem é responsável pelo quê? Sendo que nesse primeiro momento, na minha percepção, né, nós devemos caminhar por um sentido de uso assistencial, mantendo 100% da responsabilidade pelos resultados com quem está operando, né? Ou seja, O beneficiário, na isso, verdade. isso. Assim como eu sou advogado
e eu pesquiso no Google, eu pesquiso nos livros para poder desenvolver o meu trabalho técnico-científico, intelectual, é da mesma forma. Né? É uma nova ferramenta, mas você ainda é responsável por aquilo que você produz. Né? E aí vamos caminhar, na minha visão, para um próximo passo, né, de uso de processos como sandbox regulatório, né, testes em que eu vou semi-automatizar processos administrativos. O que, que isso significa? Eu vou fazer testes controlados, em que eu vou ter uma decisão proposta pelo algoritmo, mas essa decisão vai passar por uma homologação ou por uma revisão da autoridade competente. Esse é o primeiro passo. Não tem como a gente migrar do que temos hoje para uma automação algorítmica Sim, eu total. teria que Né? criar primeiro esse sandbox, quer dizer, Sim. esse ambiente seguro, onde eu selecionaria o tipo de caso em que eu usaria essa inteligência artificial e faria o monitoramento do Isso. resultado para aferir qual o percentual de segurança deles, para ir aprimorando até o momento em que eu colocaria eles em prática. Seria Perfeito. mais ou menos isso, né? É isso. Isso Porque eu também dialoga fiquei com. pensando na questão da segurança pública. Por exemplo, eu poderia estar deslumbrada com a inteligência artificial e, bom, como eu não tenho recursos para colocar a segurança pública em toda a cidade, eu vou usar a inteligência artificial para que ela, de forma preditiva, me diga em que lugares que eu preciso incluir mais efetivo, ou enfim, ou Sim, ter mais câmaras de sim. segurança, enfim. E isso pode tanto gerar alucinações, como pode gerar aqueles preconceitos algorítmicos. Isso. Então, eu teria que, na verdade, criar primeiro esse espaço seguro para talvez fazer uma avaliação e deliberar internamente para ver das possibilidades e Sim. eliminar possíveis erros, né? Acho que seria mais ou menos É, isso, esse é né? um excelente exemplo. Claro que aqui a gente já não está mais falando tipicamente de IA generativa, né? Mas, por exemplo, nos Estados Sim, eu Unidos, dei um né? exemplo É preditivo, de né? preditivo, mas é bem interessante porque os riscos são semelhantes. Veja, ah, nos Estados Unidos aconteceu um fenômeno, né, do uso de surveillance, né, de câmeras de segurança com inteligência artificial, justamente na tentativa de se prever onde é que os crimes aconteceriam. Né? E como a gente vive Tinha um filme com Tom Cruise muito antigo que tinha, não me lembro o nessa nome, linha, não, é não me recordo também. E, antigo. e o problema que isso pode gerar, né, e na cidade de Chicago isso foi muito discutido, é o seguinte: imagine você vive um universo de escassez de recursos financeiros, então você não tem como colocar câmera na cidade inteira, você tem que optar por onde colocar. E aí você usa um modelo de inteligência artificial preditiva e decide colocar apenas onde há mais estatística de crimes. E logo, vamos supor, os primeiros resultados, se percebe que esses crimes vão acontecer numa periferia ou numa comunidade, né, menos abastada. E aí qual que vai ser o resultado final disso? Né? Você vai ter uma estratégia estatal de monitoramento e vigilância que vai ser enfática e direcionada para o controle de pessoas que residem em comunidades menos abastadas e não nos bairros mais abastados. Ou seja, você vai criar uma diferença de tratamento, né? Porque lá naquelas comunidades a probabilidade, né, de captura e de detecção de um ilícito vai ser muito maior. E isso significa o uso que, no final das contas, vai ser enviesado. Então, aqui é um exemplo, né, de muita cautela que nós precisamos ter. Nesse caso de preditiva, mas também da generativa, que pode seguir o mesmo padrão, né, de você tomar decisões no âmbito de processos previdenciários que, por machine learning, ele entenda que pessoas com determinado perfil costumam ter o benefício negado, né, quando, na verdade, isso não deveria estar sendo levado em consideração, por exemplo. Né? Esse, são exemplos, né? Muitas vezes a inteligência artificial preditiva e generativa elas acabam também confluindo.
né? E Sim, porque talvez haja em algum tipo de sistema a coexistência das sim, funcionalidades, perfeito. né? É que você toma a Então, decisão e a parte generativa explica o porquê, né? mas É possível. Gustavo, assim, o que que nós temos em termos de uso já em prática alguma no Brasil, assim, mais que esteja se destacando ou que esteja Eu penso, Karen, que o TCU tem sido um protagonista nessa área, sabe? Ele desenvolveu diversas ferramentas de inteligência artificial e eu penso que ele peca num detalhe, porque nós não temos muita informação sobre como elas funcionam, né? Na minha visão, o uso público de uma inteligência artificial deveria ter, na linha dessa decisão francesa, standards claros de quais são as características de implementação dessa IA. Eu vou te dar um exemplo. Imagine, eu não sei se o TCU está fazendo isso, né, justamente, mas imagine que ele está usando a inteligência artificial para escolher quais processos vão ter um olhar mais crítico dos auditores, né? Tudo bem, ele pode fazer isso, mas quais são os critérios que ele está levando em consideração? Será que ele não está prestigiando alguns estados em detrimento de outros? Será? Vai saber que quem criou essa ferramenta não está prestigiando um partido político em detrimento de outros? Essa opacidade, ela milita desfavoravelmente ao uso, na minha percepção, né? Então, não, não que eu acho que o TCU está, né, errado, eu acho que ele precisa, pode ser pioneiro nisso, e que bom que nós temos esse já, né, precedente administrativo, mas essa transparência ela poderia ser maior, né? Agora, o interesse pela inteligência artificial pela administração pública, né? Eu dou aula de contratação, de inovação pela administração pública, né? Encomenda tecnológica, o marco legal das startups, CPSI, o uso da própria nova lei de licitações e assim por diante. Ele está, assim, crescente de uma maneira que é difícil até de imaginar, né? E isso se deve ao fato, justamente, as inovações estão chegando muito rápido e o poder público quer ter acesso a elas, só que elas ainda são inovações, né? Elas não são produtos de prateleira. E aí a forma de contratar tradicional, que é o pregão, que é a concorrência, vamos dizer assim, ela não se encaixa, né? Então eu tenho visto muito disso, né? É, Aqui vários responderam a questão do filme, que é o Minority o Report, Minority Report, que é de cinéfilos aí. 2002, mas depois eu acho que ele gosta do assunto, porque o Minority Report ainda foi com, acho que era Spielberg ou alguma coisa assim. E depois tem o Missão Impossível, né? Que daí foi Missão Impossível 7. O vilão era a inteligência artificial. Legal. Ah, mas aqui também, só para a gente não deixar as perguntas de fora, tem gente questionando aqui se o cenário da IA, considerando os riscos para a administração pública, questões de possibilidade de gerar judicialização, talvez até por essas dúvidas que existem, né, em como é alimentada, o que, que considera, né? Deveria ficar restrito aos cargos de nível superior? É, Eu tenho ah, minhas dúvidas, porque eu acho que não tem a ver tanto com o nível superior ou não, porque eu muita gente tem cargo de nível médio e tem um conhecimento mais avançado do que alguém de cargo de nível sim, superior, né? Acho que a questão é de competências, competências no isso. sentido de habilidades, né? Eu, né, me reservando aqui o fato de ser entusiasta dessa tecnologia, né, eu respondo dizendo que, na minha percepção, a gente não deve fazer uma restrição dessa natureza a partir de cargos ou de requisitos para os cargos, até porque o maior potencial da inteligência artificial generativa ele está em qualificar as atividades técnico-intelectuais feitas por pessoas que têm menores habilidades e que, pelo menos sob o ponto de vista teórico, claro,
nesse caso, seriam pessoas que ainda não têm o curso superior, né? Então, o grande potencial de uso, na minha percepção, né, o maior potencial, ele está realmente no uso massivo dessa tecnologia, porém, ainda em estágio assistencial e considerando esse estágio tecnológico que nós estamos aí prestes a ver de forma generalizada na minha percepção, que é o exemplo que eu mostrei para vocês, né? De um uso em que já não é uma black box, porque as opiniões apresentadas, elas estão referenciadas, então eu consigo explicar de onde é que vem essa opinião, essa decisão. Ainda que o algoritmo de fundo que junte as palavras seja uma black box, os argumentos são inteligíveis e explicatíveis. São explicativos. Então, nesse ponto, me parece que a gente tem uma tendência a atingir os 3 grandes objetivos, que é aumentar a produtividade, ou seja, diminuir o tempo para as atividades, aumentar o percentual de completude das atividades e aumentar a qualidade delas, né? Por isso que sou tão entusiasmado com isso, né? Gustavo, só assim a título de curiosidade, já que nas tuas redes sociais tu normalmente vem falando do teu, é o Shift, Shift, a né? gente chama ele de Shift, é Shift, uma abreviação. Shift. Esse teu GPT que tu vens, digamos assim, alimentando, né? Tu tens conseguido usar ele realmente em atividades cotidianas? Como é que tem Sim, sido? Tem é, automatizado bastante? Tem. ele ainda é uma versão de protótipo que a gente usa dentro do próprio sistema do escritório, né? E isso, assim, para mim, que é o mais incrível. A gente tem utilizado ele. É quase como se eu dissesse o seguinte: quando chega uma dúvida de licitação em contratos, é quase que a primeira coisa que a gente faz. É perguntar, porque já vem as referências principais, né, detalhadas, mastigadas. E aí, depois disso, a gente trabalha em cima, né? A gente tem feito isso. E estamos trabalhando, né, veja, quando você monta um protótipo, né, é o que eu já falei, é como se você falasse assim, será que esse foguete é capaz de ser lançado e orbitar sem explodir? É basicamente, né, a ideia. Será que é possível chegar nesse ponto tecnológico? Depois que é possível, você precisa construir toda uma infraestrutura para poder disponibilizar mais pessoas, que é o que a gente pretende fazer, né? É, inclusive, me coloco aqui à disposição, né, de todos vocês para que a gente pense junto essas novas tecnologias, porque é algo que precisa ser gestado. A administração pública precisa absorver essas tecnologias, né? E acredito que elas possam ser muito úteis, tá? Mas sim, cara, a gente vem usando e ela vem sendo útil, né? Se eu pudesse deixar uma mensagem final, né, é, sobre o uso da IA pela administração pública, especialmente a IA generativa, eu vou lembrar de uma preocupação de um professor finlandês que vem estudando inteligência artificial aplicada à administração pública. O nome dele é Marco Suksi, não sei se é assim que se fala, Marco Suksi. E ele diz o seguinte, né, que nós não podemos abandonar o princípio do rule of law para adotar um princípio de rule of algorithm. Algorithm. Algoritmo. Ou seja, a gente tem que ter um cuidado nessa incorporação da inteligência artificial pela administração pública para não abandonarmos aqui o que seria, né, o princípio da legalidade, do devido processo legal, por decisões algorítmicas que nós não temos conhecimento do porquê elas aparecem e qual é a fundamentação. Nós estamos caminhando para isso, para um uso harmonioso da tecnologia com o direito, né? Mas nós não podemos perder esse princípio, né? Não podemos nos afobar, digamos assim. Sou pena da gente retroceder em muitas conquistas, me Muito. parece, porque Sim. a gente veio, claro que há mais tempo atrás, né, de um período onde a legalidade estrita prejudicou tantas Sim. pessoas, e aí a gente passou por um período tentando mostrar que o direito não era somente a letra fria da lei, viemos para uma época onde os princípios passaram a ser normas e vimos como isso exige uma humanização do direito, que ele não é exato,
Ele não é uma ciência exata, e para ser ciência, ele não precisa ser exato, Sim. e se a gente migrar para essa área da inteligência artificial de forma acrítica, só pensando em uma automatização, em exatidão, talvez a gente perca algumas conquistas que já tivemos no passado. Bem Eu apontado, Karen. me preocupo com relação a isso, com toda essa evolução que a gente teve na teoria da norma jurídica. Muito bem apontado, Karen. Essa é uma preocupação que a gente deve levar conosco, né? Em todo momento que formos incorporar essa tecnologia que é inexorável. Ela vai chegar, né? Já chegou, na verdade. Já chegou. Né? Ela já Pelo chegou. menos para os curiosos, já estamos Isso, tentando usar. na curva do Na Everett, curva, na curva. os early adopters já estão com ela, né? Então, e vamos fazer um bom uso. Acho que isso depende de uma incorporação crítica disso, não só pela administração pública, mas especialmente pela administração pública. Né? Bom, Bom, doutor. posso fazer meus agradecimentos, Karen? Claro, com Quero certeza, Gustavo. agradecer. E eu ainda no início, eu tenho uma tendência a interpretar SCH como SK, como Schiffler, mas é Sim. Schiffler. Schiffler, E eu não sei, tenho muita tendência a fazer essa pronúncia. Eu não estou lembrando quais palavras que me levam a isso. Mas foi uma falha minha, Schiffler, Imagina, e agora imagina. lembrando até do teu aplicativo, enfim, da tua inteligência Schiffler. artificial ali, o Schiffler, né? Mas foram excelentes as tuas provocações e os resgates que tu fizeste aqui. E eu acho que todos aqui puderam aproveitar bastante para refletir com relação à nossa prática na administração pública e também na vida pessoal, né, Gustavo? Sim. Karen, obrigado pela oportunidade de falar com vocês. Né? Vi aqui 150 pessoas nesse nosso espaço, aproximadamente, né? Realmente me senti até prestigiado pela presença maciça, né, de pessoas. Quero agradecer pela atenção, pelas perguntas, pela oportunidade de reflexão. É um tema ainda em evolução, muito, né, ainda no seu nascedouro, e quero me colocar à disposição para voltar aqui, eventualmente, conversar novamente com vocês. Né, foi uma ótima oportunidade e assim, a primeira vez que me chamaram para falar de inteligência artificial generativa, né, cara? Então, obrigado. Porque Sério? geralmente me chamam para falar de licitações, contratos, né, que é a área que eu mais me dedico, e é uma coisa muito nova. Então, Mas assim, é que eu acho que as duas coisas estão muito interligadas hoje em dia, porque eu sim, acho que grande parte, uma boa parte do interesse da inteligência artificial é para aprimoramento de áreas com certeza. relacionadas com licitações. Tanto é que é a área onde tu, pessoalmente, Sim, no escritório, estás investindo, né? exato, que é Então, uma área muito promissora, né? Então, a mensagem é essa, né? Vamos manter esse entusiasmo com essa tecnologia, mas os pés no chão em relação à forma de absorção, como utilizá-la, porque para a gente mitigar os riscos, né? Estou vendo aqui os agradecimentos no chat, obrigado a todos vocês e se puderem me sigam ali nas redes sociais que eu tenho falado sobre esse assunto para a gente poder manter contato, dialogar mais. E, Karen, mais uma vez, obrigado pela oportunidade e sigo à muito disposição. obrigada a todos, gente. Os certificados em até 10 dias úteis, tá? E acompanhe também as redes pessoais dos integrantes da PGM, as redes sociais da PGM. Mandamos também por e-mail para vários lugares. Que sempre temos palestras de interesse para todos como essa, e em seguida, daqui a um tempinho, a gente vai subir esse evento para o canal do YouTube da PGM, tá certo? Um abraço, obrigada a todos e um bom dia de trabalho.